graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos e para as irmãs, para o nosso Brasil, para a família brasileira. Que haja paz e prosperidade em nosso país. Vamos continuar com o nosso estudo bíblico no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante. Vamos estudar, quanto mais nós estudamos, mais nós crescemos, nós melhoramos a nossa capacidade de compreender as coisas, discernir situações. Portanto, estudar coloca você mais longe. Vamos estudar a palavra de Deus. Versículo 12. Aliás, o título deste estudo é: Por um homem vieram o pecado e a morte. Então foi por Adão, veio o pecado, portanto o homem morreu para Deus, ficou destituído da glória do Senhor. E por um homem, que foi Cristo, também veio a graça. Foi exatamente na cruz do Calvário, quando o Senhor fez uma nova aliança, ele dispensou a graça dele para toda a humanidade. Portanto, aquele que crê será salvo. Então, lendo o versículo de número 12, diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, que foi por Adão, e pelo pecado a morte, conforme eu disse, o homem foi destituído da glória de Deus, assim também a morte passou a todos os homens. Isso quer dizer que todo homem tem a natureza pecaminosa. Foi uma herança do pecado de Adão. Mesmo sem nós termos culpa, mas foi uma herança. O pecado é uma herança da desobediência de Adão. Por isso que todos pecaram. Então nós somos pecadores, mas com uma vantagem. No estado da graça, nós podemos recorrer ao Senhor e Ele nos justifica. Essa é a grande oportunidade que nós tivemos a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É um benefício que nós não sabemos avaliar a sua grandeza. E o versículo de número 13 fala assim: Porque até a lei estava o pecado no mundo. Ou seja, até Moisés estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Quando não há lei, nós somos inocentes, não sabemos o que é certo, nem o que é errado, e também o que devemos seguir. Portanto, não havendo lei, não pode ter imputação de pecado. Então veja que maravilha, né? Então, recorrendo ao tempo de Noé, Noé antecedeu a Moisés. No tempo de Noé, as pessoas pecaram, e pecaram muito. Não tinha lei, eles seguiam. Não sei se eles tinham consciência do pecado ou não, mas aqui diz que não havendo lei, não há pecado, porque as pessoas não têm a consciência. E no tempo de Noé, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, fala assim: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Deus reconheceu que o homem é carne e a carne é fraca. Porém, os seus dias serão de 120 anos. E no versículo 5 fala assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal. Então veja que Deus viu que o homem realmente vinha pecando, e Deus resolveu limpar a terra, limpar a humanidade e deixar Noé e a sua herança. Mas a situação começou a complicar a partir de Cã, o seu filho. Então o homem voltou a pecar. Então não existia lei naquela época. Portanto, conforme o versículo 13, que fala assim: Até a lei estava o pecado no mundo. Exatamente aquela situação do tempo de Noé, tanto antes como depois. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então será se o povo da época de Noé, que viviam em depravação, eles não tinham consciência do pecado, como Deus vai tratar desse povo na vida eterna?
Aí não vamos entrar aqui no mérito da questão, vamos deixar com Deus como Ele vai tratar, né? Eu sei que aqui fala, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. E no versículo 14 fala assim, preste atenção. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Claro que a morte reinou. O homem estava mesmo destituído da glória de Deus quando Adão desobedeceu. Então a morte reinou, o homem estava morto para Deus. E aqui, confirmando, aliás, repetindo, diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, semelhança da transgressão de Adão, ou seja, que tiveram menos pecado. Porque pecado é pecado, né? O qual é a figura daquele que havia de vir. Então, assim foi. O homem, depois que desobedeceu, quando Adão desobedeceu, ele pecou diante do Senhor, portanto o Senhor o expulsou do jardim e Adão foi trabalhar e sobreviver do seu próprio suor. Ele perdeu as regalias que tinha de Deus e passou a trabalhar e assim enfrentar a vida. E isso foi transmitido para toda a humanidade. E o versículo de número 15 está escrito assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Veja, como é que se interpreta isso aqui? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque o dom gratuito, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Ele não é como a ofensa, porque a ofensa leva à condenação, e o dom gratuito leva à libertação do homem. Então, não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito veio exatamente para libertar a humanidade da ofensa, do pecado e do juízo final. O Senhor quer resgatar, porque o Senhor sabe, conforme eu li no livro de Gênesis, no caso de Noé, o Senhor falou que não ia contender com o homem para sempre, porque reconhecia, e Deus sabia que o homem é carne. Então Deus resolveu mudar a situação, mas o homem, como tem uma herança pecaminosa, continuou a pecar, e Deus sabe disso. Pois bem, versículo de número 15: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque o dom gratuito, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Não é assim como a ofensa, porque a ofensa leva à condenação, enquanto o dom gratuito leva à libertação do homem e o livramento, a ofensa leva à condenação, ou seja, o pecado leva à condenação. Porque pela ofensa de um morreram muitos. Então, pela ofensa de Adão, pelo pecado de Adão, o homem foi destituído da glória de Deus, portanto, muitos morreram. Agora, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, a graça do Senhor veio para muitos, né? Para toda a humanidade. É só crer no Senhor, é só crer em qualquer lugar do mundo, em qualquer nação. É só crer no Senhor, exercer a sua fé, confiar nele, seguir esta palavra, que o homem será salvo. Então Deus não faz acepção de pessoas e não faz também acepção de nação. E o versículo de número 16: e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, ou seja, o pecado de Adão. Na verdade, para o quê? Para a condenação. Então, o pecado leva o homem à condenação. É preciso que o homem se arrependa dos seus pecados, reconheça o sacrifício de Cristo, receba o dom do Espírito Santo e siga diante de Deus de uma forma alinhada com o pensamento do Senhor. Assim ele se livrará do laço da morte eterna, porque a morte eterna é o homem eternamente distante de Deus, ausente do Senhor, sem receber os seus benefícios. Na verdade, para a condenação, conforme eu disse, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Como é que se explica isso? O dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação.
A ofensa, de fato, não dá origem ao dom gratuito, porque o dom gratuito é a vida eterna. A ofensa ou o pecado não leva o homem à vida eterna. Mas, explicando aqui, o dom gratuito veio de muitas ofensas, ou seja, existindo o pecado, Deus enviou Jesus Cristo, o Senhor, para que, na cruz do Calvário, redimisse o homem das suas ofensas para poder justificá-lo. Então Deus justifica, Jesus justificou o homem diante de Deus pelo seu sacrifício. A partir da ofensa do homem, dos seus pecados, o Senhor perdoa, livra, liberta e justifica diante de Deus. É até um prêmio que nós devemos reconhecer e devemos aplaudir. Por isso que a igreja, quando se reúne, começa a glorificar o nome do Senhor e glorificar a Deus pelo sacrifício de Cristo. Então, a igreja se reúne assim, e adora, e canta, e dá louvores, e aplaude, porque digno Ele é de toda a honra, de todo louvor e também de toda a glória. Versículo de número 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Cristo. Então é assim, Adão, ele pecou, então o homem herdou o pecado, ou seja, uma natureza pecaminosa, mas a partir de Cristo nós recebemos a graça do Senhor, conforme eu já expliquei. E o versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, ou seja, a partir do pecado, veio o juízo do homem para toda condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, foi assim, Adão não resistiu, vacilou, pecou, e o homem foi destituído da glória de Deus. Jesus Cristo veio naquele tempo para nos justificar, e Ele perdoou os nossos pecados. Ali derramou seu sangue, nós sabemos da história, e Ele nos redimiu. Então nós estamos livres do pecado e também da condenação. Graças a Deus por isso que nós estamos livres. É só dar um clique e aceitar a Cristo, né? É só dar o aceito em Cristo. É um clique pela consciência, dar o start para tomar uma decisão diante do Senhor. E o versículo de número 19 fala assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Foi o caso de Adão de novo. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pois bem, pela obediência de Cristo, pela desobediência de Adão, todos foram pecadores. Mas pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Mas eu sou justo, você é justo. Sim, nós somos justos porque somos justificados por Cristo. Então, justificados por Cristo, nós nos tornamos justos diante de Deus. Veja que maravilha, né? De pecador, miserável, malfalador, de repente se tornar justo, somente o benefício de Cristo, a graça dele. Por isso que nós devemos adorar e reconhecer a sua ajuda, o seu sacrifício para nos livrar de todo mal. E o versículo de número 20, assim está escrito: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Então veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Então a lei veio para da multiplicação as ofensas? Não, não foi isso. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse. Paulo disse que a lei veio para que a ofensa abundasse. Mas como? Porque a lei, antes da lei, o homem achava que era tudo normal. Ele não sabia que matar era pecado, nem roubar, nem adulterar, não sabia. Mas a lei trouxe ao homem a seguinte informação: honre seu pai e sua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa e a mulher do teu próximo. Então, quando o homem tomou consciência disso, ele assustou-se. Ele disse: é assim, eu não sabia, né? Eu não sabia. Portanto, repetindo aqui, o versículo 13 diz: porque até a lei
estavam no pecado, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então o homem acordou. Ele tomou consciência de que aquilo que ele fazia era pecado. Portanto, a lei trouxe ofensa abundante no sentido de que o homem percebeu a multidão dos seus pecados, ou os seus muitos pecados, ou simplesmente os seus pecados. Então a lei veio para que a ofensa abundasse no sentido de que o homem reconhecesse que isto ou aquilo outro é pecado. Então, muitos pecados, muitos atos de desobediência do homem estavam levando à condenação e também à morte eterna. Então a lei veio para que a ofensa abundasse, ou seja, o homem reconhecesse os seus múltiplos pecados. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Portanto, Deus não perde batalha. Onde existe abundância de pecado, superabunda a graça. É superabundante a graça de Deus. Então, Deus é misericordioso, Ele tem muito interesse total de resgatar as pessoas, de trazer essa criaturazinha para perto dele, para que se torne filho de Deus, seja chamado filho do Senhor. Deus é maravilhoso, Ele tem para nós esses benefícios. Então, se tem alguém que está distante do Senhor, venha logo para a luz, porque estando nas trevas, tem como migrar para a luz. O que não dá é estar nas trevas, procurando a luz, mas estando nas trevas, seu coração nas trevas. Porque treva e luz não combina. Deus é luz e Ele diz, sede santo como eu sou santo. Ou seja, siga o padrão de Deus, aquilo que é bom. Mas nós, mesmo assim, sendo pecadores, quando nós pecamos, nós temos a consciência de que pecamos e nós pedimos perdão ao Senhor. Vamos a Jesus Cristo, pedimos misericórdia, me perdoe, Senhor, isso está errado. Eu preciso viver no padrão de Deus para que eu possa alcançar a vida eterna. Então, o versículo 21 e o último versículo. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, de fato, se entregou por mim e por você. Isso é amor de paternidade. Ele, se sentindo o autor da vida, ele assumiu a responsabilidade de desfazer o que Adão fez pela desobediência, que é salvar o homem. Ele, conforme Isaías 53, versículo 5, diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ou seja, pelos nossos erros. Ele foi ferido pelos nossos erros e moído pelas nossas iniquidades. Moído, ele sofreu, ele padeceu pelas nossas iniquidades, os nossos pecados. Ali estava na cruz, absorvendo tudo para ele, para nos libertar, para nos isentar do castigo. E continuando diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, ele foi castigado para que você tenha paz. Então, você deve reconhecer, nós todos devemos reconhecer que Cristo nos trouxe um grande benefício para nos salvar. Isso é coisa de pai. Pai é quem faz isso, né? O pai, ele vai, defende o filho, né, com todo o coração, com toda a sua força. Agora, você imagina Deus, que é todo poderoso, né? Ele enviou Jesus Cristo, tudo estava ali acertado, acordado, e o Senhor veio, né? E cresceu e desenvolveu-se, e ele foi rejeitado, mas ele enfrentou tudo, a todos, e venceu a morte, venceu tudo, ressuscitou, e está na glória de Deus, e ali ele enviou o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem nos convence. O Espírito Santo nos convence e nos conduz a Cristo, e Cristo a Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, no ato de sacrifício na cruz do Calvário, ali ele rasgou o véu que separava nós do Senhor. Nós não estamos mais destituídos da glória de Deus pelo ato do Senhor Jesus Cristo.
porque Ele nos uniu a Deus, nós temos comunhão com Ele, nós podemos falar com o Senhor em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer lugar, nós podemos falar com o Senhor e conversar e contar as nossas dificuldades, as nossas necessidades, pedir perdão ao Senhor e buscar um grau mais elevado de espiritualidade para que a gente possa se comunicar com Deus através da nossa fé. Então o benefício foi grande. E diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, e por suas pisaduras fomos sarados. Então o Senhor foi machucado, foi chicoteado por nós, para que nós fôssemos sarados. Nós íamos sofrer na eternidade castigos, mas o Senhor nos livrou. Isto é amor de Pai. Por isso nós devemos glorificar o Senhor, porque Ele nos conduziu a Deus. E por meio dos seus sacrifício, nós podemos ter acesso àquele que é grande, que é a Deus Todo-Poderoso. Esse é o benefício que Cristo gerou para nós, para a igreja. Fiquem com Deus.